Olá, hoje vamos falar sobre o ensino superior no Reino Unido. Estou aqui com o nosso parceiro Ray da Inton, vai nos ajudar aí a falar o máximo possível, né, mais detalhes que a gente puder sobre essa excelente opção. Me fala aí, por que Reino Unido para a gente fazer o ensino superior? Bom, pessoal, obrigado a todos aí que estão assistindo. Bom, em primeiro lugar, o Reino Unido é um destino de excelência acadêmica. Então a gente fala de universidades no Reino Unido que são, então, entre as mais antigas do mundo, né, e da Europa também, e universidades que são muito reconhecidas no mundo inteiro. Então o Reino Unido é um dos destinos que tem as universidades com melhor ranking, melhor colocadas entre as universidades do mundo, né? Para vocês terem ideia, eu trabalho na Into, que é Into University Partnerships, que é uma empresa que faz basicamente a ponte entre os estudantes internacionais e as universidades tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos. Mas no Reino Unido a gente tem algumas universidades muito bacanas, né? E lá a gente tem, por exemplo, a University of Manchester, que é considerada hoje a 29ª melhor universidade do mundo, e tem essa universidade 25 ganhadores do Prêmio Nobel, né? Então a gente está falando desse nível de universidade, né? E aí, como é que um estudante brasileiro consegue entrar numa universidade dessa, né? Assim, se você for fazer por conta própria, é um pouco difícil você entrar numa universidade dessa por conta das exigências, né? Então, primeira coisa que um aluno brasileiro que sai do ensino médio tem que fazer para entrar numa universidade dessa é fazer um ano do que a gente chama de Foundation. O Foundation, ele é uma complementação ao ensino médio, porque nós brasileiros, né, se a gente considerar 9 anos de ensino fundamental mais 3 anos de ensino médio, nós estudamos ao total 12 anos na escola. Os britânicos, eles estudam por 13 anos. E aí, por conta disso, a gente precisa chegar, né, complementar esse ano extra. E esse Foundation já é feito voltado para a área que você quer estudar, né? Então você, como estudante, já define o que você quer estudar, como marketing, engenharia, jornalismo, enfim, qualquer profissão. E aí você já vai fazer um Foundation totalmente voltado para a sua área de atuação. No Foundation você já vai estar dentro da universidade que você vai estudar, você vai ter total acesso à infraestrutura da universidade, né? Mas durante esse tempo você vai ter aula com alunos internacionais, você vai reforçar o seu inglês também, principalmente o seu inglês acadêmico, né? Voltado justamente para essa linguagem que você vai precisar usar na universidade, seja para escrever trabalhos acadêmicos, para apresentar seminários, para participar das aulas. E também você vai aprender matérias já relacionadas à sua área de estudo. Uma vez que você termine o Foundation, você tem entrada para diversas graduações e você pode então ingressar na universidade da sua escolha, né? Quando eu citei a Manchester, tem também outras universidades que estão entre o top 150 a 200 melhores universidades do mundo. Para vocês terem ideia, a gente também tem uma universidade que se chama City University London, onde estudaram 2 ex-primeiros ministros britânicos, Margaret Thatcher, Tony Blair e também o Gandhi. Então a gente fala de universidades de muita excelência. Então só recapitulando, a gente tem universidades na Irlanda do Norte, não é isso? Na Escócia e na Inglaterra. Perfeito, é isso mesmo. Para quem quer fazer, depois da graduação, já tem uma graduação no Brasil e quer fazer, né, uma complementação, a gente não fala lá pós-graduação, a gente fala mestrado. Mestrado não tem um cunho acadêmico que tem aqui no Brasil, não é para dar aula. Qualquer coisa que vem depois da graduação é considerada um mestrado na Inglaterra e nos Estados Unidos, né? Então, se o aluno já tem uma graduação e quer fazer também um mestrado, ele dura só um ano, o que é muito bacana, e aí você já consegue se formar em 12 meses e já ter um mestrado no Reino Unido. Ray, vamos falar um pouquinho do início, né, do ano letivo lá, né, que geralmente é setembro, mas que existem três entradas, né, durante o ano. Ele é dividido em 3 trimestres, né? Correto. E a cada trimestre tem um break ali de 15 dias, né, para começar o outro. A gente basicamente tem duas datas de entrada no Foundation, janeiro e setembro, e tem alguns também que é possível entrar em março, junho, mas as duas mais tradicionais são janeiro, as datas de entrada mais tradicionais são janeiro e setembro. Se você inicia em janeiro, você vai fazer os 3 trimestres do Foundation de janeiro até o comecinho de setembro, e aí já em setembro você já inicia o primeiro ano da universidade. A universidade ela dura 3 anos no Reino Unido, né? Então se a gente pensa um ano de Foundation mais 3 anos de universidade, a gente tem a duração de 4 anos, que é uma universidade que aqui no Brasil também dura 4 anos, né?
Eu acho que um outro ponto importante, o que eu preciso para ser aceito no Foundation, né? O que eu preciso para entrar? Quais são os pré-requisitos? Eu preciso ter pelo menos um nível de inglês equivalente a um IELTS 5.0, o IELTS é um teste de proficiência de inglês, isso seria mais ou menos um nível intermediário, tá? Então se você tiver mais ou menos um nível intermediário, você já consegue ser aceito no Foundation e ter completado o ensino médio. Se você já começou uma universidade, se você tem pelo menos um ano de universidade, pode ser que você não precise fazer o Foundation, mas isso a gente vai analisar caso a caso, porque isso fica uma decisão, cabe a decisão da universidade. Dúvida que a gente tem frequentemente: e o aluno pode trabalhar? No Reino Unido, para quem vai fazer um Foundation, uma universidade, né, um curso superior, esse aluno pode sim trabalhar, diferente, por exemplo, de inglês, né? Se você vai fazer um curso de inglês, você não consegue trabalhar. Sim. Agora, durante o Foundation, via de regra, o aluno pode trabalhar 10 horas por semana, tá? E quando começa a graduação, então nos anos 1, 2, 3 da graduação, o aluno pode trabalhar até 20 horas por semana em qualquer lugar, ele não está restrito ao campus da universidade, né? Então pode trabalhar em qualquer coisa. Também tem uma opção muito legal para vários cursos em diversas das nossas universidades. Existe uma opção de trabalho que se chama Placement Year. Basicamente você faz o seu primeiro e segundo ano da universidade e ao invés de completar o seu curso, a sua graduação no terceiro ano, você dá um break na universidade, você tranca, né, como a gente fala, tranca a universidade e você fica um ano trabalhando na sua área de atuação. Você tem que trabalhar necessariamente na sua área. E aí você ganha um salário regular lá no Reino Unido e você trabalha até por tempo integral, né, que é até 40 horas por semana durante esse um ano. Depois você retorna e se forma no terceiro ano e faz mais um ano e se forma daí na graduação lá no Reino Unido. Essa é uma opção muito legal. As universidades ajudam para esse placement aí do trabalho, ou é algo que o aluno que tem que... As nossas universidades, elas têm uma coisa que a gente chama de Career Center, né? Então são centros de carreira que ajudam os alunos a redigir o currículo no modelo britânico, que ajudam os alunos a se preparar para as entrevistas e também ajudam os alunos a encontrar posições em empresas que têm parceria com essas universidades já, né? Então, por exemplo, a City, que eu citei anteriormente em Londres, ela tem parceria com mais de 5 mil empresas, né? Incluindo grandes bancos, incluindo firmas aí bem conhecidas. Porque, inclusive, elas vão atrás, né? Dos alunos, né? De algumas universidades. As universidades, elas são centro de talento para essas empresas. Então, elas buscam esses jovens profissionais para trabalhar esse um ano, ganhar experiência e também serem remunerados por isso. É muito bacana porque você se forma já com experiência de trabalho. E é de interesse da universidade que tenha, né, pessoas realmente trabalhando, indo para o mercado, sendo valorizados, né, enfim. Exato, então, e tem uma rede muito forte que é a rede de alumni, né, que eles falam, de ex-alunos, ou seja, um aluno que sai de uma universidade, ele tem muito orgulho, gostou muito daquela universidade, ele vai para uma firma grande, ele vai querer recrutar e ajudar a trazer novos talentos daquela universidade também. E para finalizar, vamos falar sobre o visto, né? Porque para a Inglaterra, para o Reino Unido, enfim, precisa aplicar um visto aqui no Brasil, né? Tirar o previsto aqui. Então, depois que toda a documentação for providenciada por parte, né, da universidade, enfim, por parte da gente, o aluno precisa aplicar. Então, uma peculiaridade que tem do Reino Unido é que precisa fazer uma prova, né? Tem o IELTS, né, que tem que fazer do QVI, que só é aplicado dentro do consulado. Exatamente. Então tem só esse porém, mas que não dificulta em nada, né? Na verdade, para quem mora em São Paulo ou em grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, ele já tem um centro. Exato, você precisa ter um consulado britânico na sua cidade, você vai fazer uma prova que se chama IELTS UKVI. É um IELTS normal, como um IELTS acadêmico, para quem, como a gente já citou, uma prova de proficiência, mas ele tem alguns níveis de segurança, algumas coisas ali específicas, né, para o visto britânico, né, para o visto para o Reino Unido. Então, só isso, né, de questão. Geralmente também o visto para o Reino Unido você precisa aplicar com pelo menos 8 semanas de antecedência. Como é que funciona o processo? Você vai vir na sua agência de intercâmbio, né, na ETC, você vai dar entrada no seu processo inicial, você vai ter que ter a tradução juramentada do seu histórico escolar, do ensino superior ou do ensino médio, né? Do ensino médio se você for entrar numa graduação. Você vai fazer o IELTS UKVI. Com isso a gente vai enviar a documentação
para análise das universidades, a gente pode enviar a mesma documentação para até 5 diferentes. Você recebe a aceitação dessas universidades, né, confirmando que você foi aceito ou não para elas, e aí você decide para qual você vai, você paga um depósito, e aí com esse depósito a gente já envia o documento para que você faça a entrada do visto britânico. Para não ficar, né, aquele cheio de emoção ali de última hora, né? Então já dá para fazer acontecer. Mas dá para fazer até uns 3 meses antes da data de início, né? Então não se preocupem quanto a isso, é um processo relativamente fácil. A gente está aqui para ajudar vocês e para deixar esse processo o mais simples possível. E escolher a melhor opção, né? Exatamente. Porque por trás aí da gente temos aqui, quantas universidades? 12? 12. A gente está com 12 universidades, né, no Reino Unido, que a gente vai entender qual é o objetivo, né, quanto de investimento tem disponível. E aí, claro, a gente vai fazer ali o match ideal para cada aluno. Exatamente. Bom, pessoal, também tem uma outra coisa que é muito bacana de falar, que é sobre as bolsas. Então, as universidades, tanto americanas quanto as britânicas, elas oferecem bolsas para estudantes internacionais. São bolsas bem interessantes, que variam ali entre 2.000 e 3.000 libras por foundation, e dependendo do aluno, então sempre quando a gente fala de universidade no exterior, a gente vai falar de mérito acadêmico. Então, quanto melhor aluno você for, quanto maiores forem as suas notas, mais são as chances também de você conseguir que essa bolsa seja renovada daí para o primeiro, segundo até terceiro ano da universidade. Mas a gente tem várias bolsas disponíveis para alunos brasileiros. Daí, para saber mais, vocês procurem a ETC, que eles vão conseguir explicar. Mas e falar um pouco mais dessas bolsas. Esse processo, Ray, ele é feito, você tem que aplicar primeiro, né, normal. Exato. E aí em cima dessa aplicação que a gente consegue descobrir, né, se tem, né? Perfeito. A gente tem as bolsas disponíveis, mas para os alunos que foram aceitos para as universidades. Então primeiro você precisa aplicar, né, e aí sim a universidade dando ok, dizendo que você foi aceito nessa universidade, aí sim a gente aplica as bolsas. O primeiro passo realmente é aplicar. Ele já explicou que é super simples, não tem dificuldade nenhuma, e a gente está aqui realmente para facilitar isso. Aplicando, buscar aí uma ajuda, né? Uma ajuda aí de... Exatamente. Tá joia? Bom, eu acho que é isso, né? Então, ensino superior é na Inglaterra. Exatamente, com a ETC Intercâmbios. E a Intro. Obrigado. Vai. Tchau, tchau.